conhece, meu nome é Caroline, eu acho que quase todo mundo me conhece. E eu sou missionária aqui da igreja e eu fico aqui, mas agora eu fico viajando muito. E hoje eu vou trazer a palavra para vocês. E glória a Deus. E eu trouxe algum material lá embaixo, tem meus DVDs que estão lá, evangelismo criativo. Ontem, hoje a gente ministrou numa igreja, né, Rúbia? Falando sobre evangelismo criativo, foi tão tremendo. As pessoas estão sedentas por evangelizar. Então, é uma forma de a gente aprender sobre evangelismo criativo, sobre os 6 segredos da jabuticaba que se aplicam à nossa vida, a verdadeira essência. E tem algumas camisas. Tem uma que está escrito nesse mundo de Facebook, essa coisa toda jovem assim, né? Tem uma que é escrito, eu curto santidade e compartilho. Que beleza. Tem uma que é escrito em inglês, salvo pela graça. Saved by grace. Acho que é isso mesmo. E essa daqui eu acho que é muito engraçada, que é escrito assim, pecado... Vou não, quero não, posso não, meu Jesus não deixa não. Então, se você quiser levar esse material, tem lá no final, lá embaixo, numa mesa. Segurei para mim, por favor. Tá preparado para a palavra? Eu estou com muita expectativa para essa noite. Eu sei que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14. Esse é um texto tão conhecido. Gente, Deus ama muito essa igreja. Deus ama demais. Quando o pastor perguntou se eu poderia ministrar a palavra hoje, eu falei, claro, minha casa, claro que sim. E aí, eu tinha preparado toda uma palavra, e sexta-feira pela manhã, na hora que, sabe aquele sono gostoso da manhã, que geralmente você sonha aquelas coisas assim de manhã, né? Aí você acorda no melhor momento, você fala, por que eu acordei? Então... Estava naquele sono gostoso e Deus trocou toda a palavra e eu vivenciei. É como se eu tivesse sonhado e vivenciando essa palavra. É uma palavra, você vai ver, que nós já cansamos de ouvir. É algo que a gente sempre fala sobre isso, mas naquele momento eu estava sonhando, mas é como se Deus tivesse me levado para aquela situação. E quando eu acordei, estava tudo assim na minha mente, e aí Deus começou a ministrar no meu coração. Eu fiquei a tarde inteira estudando sobre isso, lendo versículo por versículo. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi, vou falar sobre isso domingo. Então, Deus ama muito as nossas vidas e Ele quer compartilhar algo conosco nessa noite. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela se renova a cada manhã. Amém? Abra comigo em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim... A idade vai chegando, a gente já não vai enxergando. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E é engraçado aqui nesse texto, que lá no início fala assim que Jesus, ele conduziu, ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Aí a gente se pergunta assim, Carol, mas se Jesus sabia que eles iriam enfrentar uma tempestade, uma situação ruim, por que Jesus conduziu eles ao barco? Porque aí no versículo 22, diz que Jesus conduziu eles ao barco. Só que Jesus sabia que eles iam enfrentar uma tempestade, sim ou não? Sim. Por que
muitas vezes coisas diferentes ou coisas estranhas acontecem conosco. Jesus, mais do que ninguém, sabia que mesmo no meio de uma tribulação, mesmo no meio de uma dificuldade ou de uma tempestade contrária, algo poderia marcar a vida daquelas pessoas. Na história dos israelitas, aconteceu um problema e eles estavam fugindo de Faraó. Isso era um problema, sim ou não? Era um problema, eles estavam fugindo de Faraó. E aí ele de um lado tinha o mar, do outro tinha o Faraó e toda a sua tropa. Eles estavam diante de um problema. Só que por causa da visão certa, da ótica certa de Moisés, o mar pôde se abrir, eles passaram por ali. E aquilo foi um marco na história, e quando a gente conta isso, todo mundo lembra. Davi tinha um problema, ele estava diante de um gigante. Todo o exército, as pessoas que estavam preparadas para enfrentar aquele problema, fugiram e não quiseram enfrentar. Só que a ótica de Davi era uma ótica diferente da ótica do resto de todo mundo. E quando ele olhou para o problema, tem hora que eu enrolo a língua, sai! Quando ele olhou para o problema, e ele trocou de óculos, ele olhou com a ótica certa, ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém mais enxergou. E ele virou para o gigante e falou: quem é você, incircunciso filisteu, para se levantar contra o exército do Deus vivo? Davi, ele tinha uma ótica diferente do resto de todo mundo que estava ali. Moisés teve uma ótica diferente de todo mundo que estava ali. Jesus, ele tinha um problema, ele tinha que se entregar para salvar a humanidade, e ele não queria. Porque ele mesmo disse: Deus, se possível for, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade, não é minha. Ele tinha um problema, mas por causa da ótica certa dele, a ponto dele se entregar, ele marcou, não só marcou a humanidade, como dividiu a humanidade. E hoje a humanidade é conhecida como antes de Cristo e depois de Cristo. Quem somos nós quando estamos diante dos problemas? Qual óculos que nós colocamos? Porque às vezes a gente coloca, eu preciso de usar óculos, só que eu perdi o meu. Então por isso que eu fico meio assim. Quando você usa óculos e você não está com o seu óculos, você fica meio assim, não enxerga quem está lá atrás. Aí você enxerga tudo embaçado. Só que se eu pegar o óculos de alguém, quem aqui usa óculos? Deixa eu ver. Se eu pegar o seu óculos e colocar, e não for o meu grau correto, não for... Aqui, está indo uma pessoa aqui na minha frente. Está vendo? O problema de vista é uma coisa. Se não for a pessoa, se não for o meu grau, eu vou enxergar tudo embaçado. Por quê? Porque eu estou olhando com a ótica da Luísa. Eu estou olhando com óculos da Luísa. Eu estou olhando com a visão dela. Se eu estou aqui de noite, eu coloco um óculos escuro, vai ficar tudo embaçado, tudo escuro. Por quê? Porque eu estou olhando com óculos errado. Mas se eu pego um óculos que é o meu grau correto e eu coloco e eu consigo enxergar todas as coisas, eu estou olhando com a visão correta, eu vou conseguir enxergar tudo. Só que muitas vezes nós pegamos o óculos das outras pessoas e queremos enxergar os nossos problemas com a visão das outras pessoas. O que você acha sobre isso? Em vez de você perguntar para Deus, que é o óculos certo, você fala assim: me presta seu óculos, o que você acha sobre a situação? Aí a Thaís fala uma opinião, a Luísa fala outra. Cada um vai falando uma opinião e você vai ficando perdido. Por quê? Você vai pegando o óculos de todo mundo e você não enxerga. Mas quando você pega o seu óculos certo e coloca e consegue enxergar todas as coisas, você vê com muito mais clareza. No meio do problema, qual tem sido a sua ótica? Qual tem sido o óculos que você tem colocado? É o óculos do seu amigo? É o óculos do diabo? É o óculos das circunstâncias? Ou é o óculos do Deus vivo que te faz enxergar todas as coisas? Que faz as escamas caírem? E Jesus, esse Deus vivo, conduziu eles para o barco. E ele queria ensinar uma lição para eles. Ele queria dizer algo sobre aquela circunstância. Muitas vezes a gente fala assim: por que eu estou vivendo isso? A pergunta certa não é por quê. A pergunta certa deve ser: para quê? Qual o propósito disso? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, para que eu estou vivendo? Qual o propósito do Senhor sobre essa situação? Qual a sua ótica sobre essa situação? Qual a sua ótica sobre esse problema? Eu quero ver esse problema com a sua ótica. Porque eu enxergando com a sua ótica, eu vou enxergar muito além do que os meus olhos podem ver. Amém?
Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele insistiu para eles entrar, para que eles entrassem no barco. Aí eu coloquei aqui, quando Jesus não nos livra na tempestade, ele quer nos ensinar algo. Quando Jesus não nos livra da tempestade, ele quer nos ensinar algo. Então, ele vai fazer o quê? Nos livrar na tempestade. Se Jesus não te livrou do problema, ele vai te livrar no problema. Porque todo tempo nós estamos aprendendo. E nós precisamos aprender com todas as situações, inclusive com os problemas. Amém? Vai lá comigo no versículo 25. Versículo 25 diz assim: alta madrugada, Jesus dirigisse a ele andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Alta madrugada eu entendo como um período difícil da vida deles. Eles estavam ali no meio do mar, mar aberto, e estava ventando muito. A Bíblia diz que os ventos eram contrários, estava muito forte. A situação, os problemas estavam apertando. E no meio daquele problema, no meio daquela situação, no meio daquela muvuca toda, vem alguém andando sobre as águas. Vem alguém que poderia ser salvação. Mas a ótica dos discípulos estavam erradas. Quando eles olharam para Jesus, eles viram o quê? Um fantasma. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios de medo. O medo paralisa a nossa fé. O medo é o oposto da fé. Coloquei até algumas frases aqui. O medo é a fé que vai dar errado. Eu estou com tanto medo, isso aqui com certeza vai dar errado. Não, eu não tenho condição de eu passar nesse concurso, dessa faculdade. Com certeza vai dar errado. Medo paralisa, ele é o oposto da fé. Se a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, lá em Hebreus 11:1, certeza das coisas que se esperam. Pedro, ele estava, ali mais para frente a gente vai ver que Pedro, ele estava esperando que quando Jesus desse uma palavra para ele, ele fosse andar sobre as águas. Ele estava esperando algo. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E o versículo continua dizendo: convicção de fatos que não se veem. Você não tem que ver para crer. Fé é coisa aquilo que você não está vendo. Você tem que chamar a existência, o versículo que eu mais amo na Bíblia toda, Romanos 4,17. O Deus que vivifica os mortos, chama a existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Se não tem, Deus cria para você, mas para isso você precisa ter fé. Só que o medo paralisa a sua fé. Ele é o oposto disso. E os discípulos naquele momento, eles ficaram dominados pelo medo. O medo é a derrota antecipada. O medo nos faz ver fantasmas aonde só tem Jesus. Eles olharam para Jesus, era Jesus que estava ali. Mas eles só viam fantasmas. Quando nós estamos dominados pelo medo, o medo nos faz ver fantasmas aonde só tem Jesus. Às vezes tem alguma circunstância da sua vida, você está aqui nessa noite, todos nós temos problemas e circunstâncias para enfrentar amanhã. Segunda-feira, aleluia. Mas qual a nossa ótica diante dos nossos problemas? Qual vai ser a nossa ótica diante daquela situação que você vai enfrentar hoje quando você sair daqui, ou amanhã quando você chegar no seu trabalho, ou quando você for fazer alguma coisa? Qual a sua ótica em relação a essa situação? O medo paralisa a sua fé. E o medo é a derrota antecipada. Você já vai diante do problema com medo. Se Davi chegasse diante de Golias com medo, você acha que ele teria derrotado Davi? Nunca. Ao contrário, aquele baixinho invocado virou para ele e falou: quem você está achando que você é? Vem para você ver. Porque você se levanta contra mim, contra o exército. Mas você está se levantando também contra o exército do Deus vivo. Quem é você contra o meu Deus? É aquela famosa frase, né? Às vezes a gente chega para Deus e fala assim: poxa, Deus, olha o tamanho do meu problema. Não mostra para Deus o tamanho do seu problema. Mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. A gente está cansado de ouvir essa frase, mas a gente não vive. Aí no primeiro probleminha que tem, a gente fica: ai meu Deus, ó céus, ó vida, né? Começa a murmurar. Murmuração é um princípio de medo. Porque quando você começa a murmurar, você deixa as palavras erradas entrarem na sua boca. Amém? Covardia é medo permitido. Coragem é medo dominado. Quando você é covarde, você deixa o medo, você permite o medo. Quando você é corajoso, você domina ele. Você domina. E para você enfrentar o medo, ai, Carol, mas eu tenho muito medo disso. Calma, vou chegar lá. Senão eu vou prestar. Versículo 27, vamos lá.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, em todo o tempo, para todos os nossos medos, para todas as nossas frustrações, Jesus tem uma palavra. Ele disse: não tenha medo. Tem 365 vezes na Bíblia a palavra não temas. Por quê? Para cada dia do seu ano, Deus ele te diz: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque se você tem medo, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Amém? Vocês estão muito quietinhos. Porque eu fico doida, gente. Esse negócio de ter medo não é de Deus, não. Nós vamos orar e todo mundo vai sair daqui sem medo. Aleluia. Eu creio. Se você não crê, nós cremos juntos. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, me manda ir a teu encontro. Repara um detalhe aqui comigo. A Bíblia diz que Jesus chegou para eles e disse: coragem, não tenha medo. Mas em nenhum momento ele disse que era Jesus. Você reparou isso? Em nenhum momento falou assim: calma, gente, sou eu, Jesus, não tenha medo. Ele só disse assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Ele não disse que era Jesus. Como é que Pedro sabia que era Jesus? Ele não disse. Ele falou: coragem, sou eu, não tenha medo. Poderia ser qualquer pessoa, e até mesmo um fantasma. Eles estavam achando que era um fantasma. Como que ele sabia que era Jesus? Porque esse mesmo Pedro, ele foi chamado por esse mesmo Jesus, lá no Mar da Galileia. E esse mesmo Jesus disse para ele assim: olha, você vai pegar essa rede, você vai lançar aquela rede ali e você vai ter uma grande pesca. Pedro disse para Jesus: Jesus, a gente tentou a noite inteira. É como se Pedro estivesse falando assim: Jesus, você não está entendendo. O senhor é carpinteiro, eu sou pescador, eu estou entendendo o negócio. E o senhor vira para mim, porque pescador sabe que o melhor horário de pescar é à noite, porque no momento da noite os peixes vão para a superfície e é mais fácil de pescar. De manhã não é bom para pescar, porque muitos peixes não vão. Eu não entendo muito, mas se eu for pesquisar um pouco mais sobre isso, os peixes não vão de dia muito para pescar, para a superfície. Então é mais fácil pescar à noite. E os peixes viraram para... E os peixes é ótimo. Viagem, né? O Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, você não está entendendo. Eu pesquei a noite inteira, no horário certo, da maneira certa, como tem que ser. E não deu em nada. Mas se é tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. E tem uma versão que diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Essa palavra, sobre a tua palavra, no original significa rema. Rema significa uma palavra revelada. Sobre a tua revelação eu vou lançar as redes. Esse mesmo Pedro que vivenciou tudo isso lá atrás, que foi chamado por Jesus, ele ouviu o mesmo Jesus dizendo: coragem, não tenha medo, sou eu. Sabe o que eu aprendo com isso? No momento que nós estamos vivenciando os problemas, as circunstâncias da nossa vida, e nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós vamos saber discernir a voz dele. Porque qualquer pessoa poderia aparecer ali, até um fantasma, e dizer: calma, gente, sou eu. Qual a voz que nós temos ouvido no momento do nosso problema? No momento que está tudo pressionando, qual a voz que você tem ouvido? A sua voz? A voz do inimigo? A voz das pessoas que não te acrescentam? Ou até pessoas que te acrescentam, mas dê ouvido àquele que pode resolver o seu problema. Você pode falar com alguma pessoa e ela pode até tentar resolver. Mas o Senhor Jesus, ele vai de encontro com o seu problema e ele resolve. Ele resolve o seu problema. Qual a voz que você tem dado ouvido no momento da situação? Comece a dar ouvido à voz do Mestre. Comece a discernir a voz dele. Jesus, me dá direção sobre essa situação, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Tem uma frase que eu sempre falo que eu gosto muito, porque geralmente, quando a gente está com problema, a gente pede a opinião de todo mundo, nada deu certo, a gente corre para Deus, né? A gente é meio cara de pau, sem vergonha. Pede a opinião de todo mundo, nada deu certo, a gente vai orar, pedir a Deus. Tem uma frase do pastor Lucinho que eu gosto muito, que Jesus tem que ser o primeiro recurso dos necessitados, e não o último recurso dos desesperados. Jesus tem que ser o nosso primeiro recurso. Jesus, o Senhor é o primeiro recurso da minha vida? Essa voz que eu estou ouvindo é a voz do Senhor?
Se não for, a gente tem que começar a lapidar para a gente poder ouvir a voz do mestre. Amém? Pedro conhecia a voz de Jesus. Versículo 29 diz assim: e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que eu entendo de barco? Barco é a segurança natural. Barco é o comodismo. O barco era o problema. Sabe por quê? Porque se Jesus não estivesse no barco, o barco poderia afundar. E às vezes a gente tem medo de sair do barco e andar sobre as águas. Por quê? Porque é algo sobrenatural, é algo surreal. É algo assim ilógico. Como que eu vou andar sobre as águas? Eu confesso que eu já tentei. Não tive a fé de Pedro, não. Tem que orar mais. Mas é algo sobrenatural. Só que engraçado, porque quando Jesus disse, vem, Pedro estava esperando. Quando Pedro falou assim, mestre, se é tu mesmo, me manda ter aí contigo. Porque ele sabia que se Jesus liberasse uma palavra, algo teria que acontecer. Se Jesus liberasse uma palavra, algo teria que acontecer. Então ele só saiu do barco quando Jesus disse, vem. Jesus liberou uma palavra para ele e sobre aquela palavra ele andou sobre as águas. Sobre aquela palavra ele saiu do barco. Ele saiu do barco e foi ter com Jesus. Se o barco é o problema, muitas vezes a gente vive num problema, a gente quer sair do barco, abandonar o barco, falar, sai daqui que eu não quero te ver mais, eu vou até com Jesus. Pedro fez isso. Pedro saiu do barco sim, mas ele só saiu do barco para ir ter com Jesus. Você só sai do problema para ir na presença de Deus, buscar direcionamento, porque Pedro voltou para o barco. Sabe para quê? Para resolver o problema. Hoje em dia a gente tem uma situação, tem um problema, a gente quer fugir dele. A gente quer fugir. Você pode sair do barco sim, você pode sair do problema sim. Mas somente se for para andar sobre as águas, no sobrenatural de Deus e ir ter com Jesus. Porque se não for para isso, eu vou abandonar o barco, você vai afundar. Por quê? Carol, problema todo mundo tem sim. Por isso que eu e você temos que buscar a direção de Deus para enfrentar ele. Partir para cima dele. Davi partiu para cima do problema. Só que o que a gente faz hoje? A gente está com problema, deixa o barco afundar e sozinho. O problema é dele, eu vou para lá. Aí tem gente que faz várias viagens para esquecer o problema, né? Eu vou lá para Austrália. Ah, estou muito triste. Eu vou lá para o Chile, vou lá para não sei aonde. Você volta, o problema está todo lá. Por quê? Você precisa enfrentar o problema. Você precisa. E você tem que ter coragem para isso e deixar de lado o seu medo. Você precisa virar para o problema e falar assim, quem é você para me paralisar? Não, comigo não. Maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. E não é você que vai me paralisar. Porque a minha fé vai sobressair o meu medo. E se o medo vem diante de você, como o gigante Golias veio, você vira para ele e fala assim, quem é você para me paralisar? Ao contrário, eu vou usar você para que todos reconheçam que tem um Deus vivo que está sobre essa terra. Davi já tinha sido ungido rei quando ele lutou com o gigante. Mas ele ainda não tinha tomado o posto. Não tinha tomado o posto. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Você já foi ungido rei e sacerdote nessa terra. Porque o rei dos reis mora dentro de você. Literalmente você carrega um rei na barriga. Tem gente que fala assim, fulano parece que carrega o rei na barriga. Carrego mesmo. O rei dos reis mora dentro de mim. Você carrega o rei na barriga. E quem são as circunstâncias ou os problemas para te paralisar? Qual que é o seu medo? Ah, eu tenho medo disso. Em nome de Jesus, parte para cima dele. Fala assim, quem é você, medo, para você paralisar? Não são os medo de perder alguém, medo da morte, medo de me frustrar, medo de não ser reconhecido. Qual que é o seu medo? Se o medo te paralisar, querido, a gente está muito fraco. Sabe por quê? Porque tem um Deus vivo morando dentro de você. O medo é maior do que esse Deus vivo? Não. Não mesmo. O medo vai paralisar você. E nós não podemos ter medo. Em nenhum momento Jesus disse para você ter medo. Ao contrário, ele disse, não temas, não temas, não temas. Todo o tempo ele falava, não tenha medo, eu estou com você. Ele disse, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos.
Todo tempo ele falava, não tenha medo. E esses dias agora, dia 11 de setembro, foi comemoração lá de 12 anos que teve a queda lá das Torres Gêmeas. E apareceram várias fotos nos noticiários e tal, e uma me chamou muita atenção. Enquanto estava todo mundo correndo da fumaça, os bombeiros estavam correndo contra ela. E lá nos Estados Unidos, hoje, a profissão que as crianças mais querem ser é polícia e bombeiro. Por quê? Porque se tornaram heróis. Numa situação tão drástica, num problema tão grande, estava todo mundo fugindo dele, estava todo mundo fugindo da fumaça, e a fumaça era tão forte que durante 1 ano ela ficou pairando lá no ar. E tem gente com problema de saúde até hoje, 12 anos depois, por causa dessa fumaça. Enquanto estava todo mundo correndo desse problema, tinha uns heróis dos dias de hoje, que eram os bombeiros, que estavam indo contra ele. Não, eu preciso entrar nessa fumaça, porque tem gente ali que precisa de mim. Eu preciso salvar vidas. Eu preciso enfrentar os meus medos, enfrentar essa fumaça, porque eu vou conseguir chegar. Eu vou conseguir salvar. E mais de 381 bombeiros morreram naquele dia. Pessoas que não tinham nada a ver com o caso, não estavam ali dentro. Elas foram no problema para tentar enfrentar e resolver. Não conseguiram, deram a vida por aquilo, mas eles não deixaram o medo derrotar eles. Muita gente morreu, inclusive os bombeiros. Você pode morrer, querido, mas não deixa o medo te parar. Não deixa o medo te parar. Porque se você deixar o medo te parar, você vai morrer como um fraco. Mas se você enfrentar o seu medo e você conseguir chegar até o final, ainda que você morra, como os bombeiros morreram, eles foram tidos como heróis. Por quê? Eles deram a vida em prol daquilo que eles acreditavam. Será que você é capaz de dar a vida por aquele sonho que você tem? Porque se eu falasse assim, será que você é capaz de dar a vida pelo meu sonho, pelo sonho de fulano, pelo sonho de ciclano? Talvez hoje a gente está numa sociedade tão egoísta, que você vai falar, claro que não, eu não quero dar minha vida pelo outro. Mas e pelos seus sonhos? Você é capaz de morrer por aquilo que você acredita? Sabe, como é que ele chama? Martin Luther King. Martin Luther King, ele tinha um sonho. Tanto que o discurso dele é esse, né? I have a dream. Ele tinha um discurso, ele tinha um sonho que todos os negros e os brancos, eles iam estar juntos nos mesmos locais, em uma época que isso era totalmente impossível de acontecer. Só que ele lutou tanto por esse sonho, ele acreditou tanto que ele deu a vida e ele morreu por causa desse sonho. Ele não viu os sonhos deles todos se cumprirem. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se ele não tivesse lutado por esse sonho, hoje teria um presidente americano negro nos Estados Unidos? Teria um presidente dos Estados Unidos negro? Sim ou não? Não. Era impossível numa sociedade totalmente racista. As pessoas não conviviam, os negros e brancos. Mas ele tinha um sonho de ver a população toda junta, porque as pessoas são iguais. E ele lutou tanto por aquele sonho que ele deu a vida dele por aquele sonho. E ele não viu o sonho dele se cumprir, mas hoje tem resultados daquele sonho até hoje. Porque ele creu até o fim. Ele creu até o fim. Será que as promessas que Deus tem te dado, porque quando Deus libera uma palavra, algo tem que acontecer. Deus liberou várias coisas sobre a sua vida. Eu creio que até hoje Deus já liberou várias coisas. Será que você tem se apegado a essa palavra e andado sobre as águas? Dado passo de fé? Sabe o que é fé? É você dar passo quando não tem chão. Fé é você colocar o pé e Deus coloca o chão. Não tem chão? Dá o passo assim mesmo. Se é Deus que disse, você vai andar sobre a palavra dele. Quantas coisas Deus disse pra gente lá atrás. E a gente vai desmurecendo, como aconteceu com Pedro. Depois disso ele andou, se encheu de fé, e no meio do caminho ele foi se esmorecendo, ele olhou para as ondas, ele olhou para as circunstâncias, e ele começou a afundar. E naquele momento Jesus estendeu a mão para ele, porque Jesus é maravilhoso, né, gente? Mesmo a gente fazendo só besteira, só dando com a cara na parede, Jesus ainda assim estende a mão e fala assim, vem cá, querido, deixa eu te ensinar. Glória a Deus por isso. Só que Jesus vira para Pedro, isso eu acho mais engraçado. Jesus vira para Pedro e fala assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pensa comigo. Pedro
foi o único dos 12 que saiu do barco e pisou nas águas. E ele tanto fez que ele marcou a história. Ninguém no mundo, pensa na pessoa mais de Deus que você conhece, nem essa pessoa andou sobre as águas. Só Pedro e Jesus. Então ele foi o cara, porque ele andou sobre as águas. Igual Moisés, só Moisés que abriu o mar. Então, marcou a história dele. Diante de um problema, quando ele teve a ótica certa, ele marcou a história dele. Pedro, diante de um problema, quando ele teve a ótica certa, marcou a história dele. E aí ele anda sobre as águas. Eu imagino Jesus virando para ele, homem de pequena fé. Eu imagino assim, se fosse a gente, será que a gente não ia falar assim, você está ficando maluco, Jesus? Eu fui o único desse barco que saí, pus o pé na água, fiz alguma coisa, andei até no meio do caminho, e o Senhor vira para mim e fala que eu tenho pouca fé? Fala isso para os discípulos que estão lá dentro do barco, um bando de cagão, um bando de bocó que ficou lá dentro, ninguém quis sair. Ninguém, porque os discípulos, né, os discípulos eram homens, pescadores, machos, mas na hora do vamos ver, todo mundo ficou lá. Imagina, Pedro andando sobre as águas. Pedro, para com isso. Imagina as críticas do barco. A Bíblia não diz, mas eu imagino. Pedro, você vai afundar, meu filho. Você nem sabe se é Jesus, é um fantasma. Você está achando o quê? Porque só Pedro respondeu que era Jesus. Todo mundo estava achando que era fantasma. Pedro, você vai pisar na água, você não sabe se é Jesus? Você vai morrer, meu filho. Para com isso. Quando ele começa a andar sobre as águas, ele... Pedro andando sobre as águas. Já estou vendo esse fim, ó. Vai afundar. Ainda vai negar Jesus, ó. Vai ver. É você mesmo. Você está andando aí, mas você vai negar. É. Eu imagino a cabeça de Pedro. Como assim, Jesus? Todo mundo está ali. Bando de medrosos. O Senhor vira para mim, que foi o único a andar sobre as águas, e vira homem de pequena fé, porque duvidaste. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Sabe por quê? Você já reparou que algumas vezes você é o mais cobrado? Mas todo mundo está fazendo isso errado, por que só fala comigo? Você já falou isso? Não precisa levantar a mão não, tá? Só faz assim. Você já reparou que às vezes todo mundo está fazendo aquele negócio errado. E só cobram de você. Ah, mas o Pérez estava lá. Tinha a multidão, mas o Pérez, por que você foi lá? Por que você fez isso? Só cobram de você, você já reparou? E a gente sempre reclama. Poxa, por que você só está cobrando de mim? Está todo mundo no barco. Eu pelo menos fiz, tá? Eu pelo menos saí. Não é assim que a gente faz? Eu pelo menos dei um passe, os outros ficaram lá, chupando o dedo. Sabe por que Jesus pegava no pé de Pedro? Sabe por que Jesus insistia mais em corrigir e só falou com Pedro, homem de pequena fé, porque duvidaste? Porque foi exatamente sobre essa pessoa, Pedro, que Jesus tinha um sonho e começou a igreja através dele. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós queremos viver grandes coisas para Deus, mas nós não queremos ser cobrados por Ele. Você quer viver grandes coisas? Então por que você teve pouca fé nessa situação, Pedro? A gente reclama de ser cobrado porque a gente quer grandes coisas, mas quando Deus pega, a gente fala, você está sendo orgulhoso, você fala, todo mundo faz isso, Deus, por que você só fala comigo? Todo mundo faz isso porque, se você está sendo mais cobrado, glorifica. Sabe por quê? É porque você vai ser o mais usado. Todos os discípulos foram chamados. Todos. Mas quem é o mais famoso depois de Paulo na Bíblia? Pedro. Sempre falava Pedro, Tiago, né? Pedro, Tiago, João, Barquinho. Sempre falava de Pedro, Tiago e João. Mas quem mais fez coisas que os evangelhos mostram? Pedro. Foi através dele que Jesus começou a igreja. Por isso que Jesus cobrava tanto. E a gente reclama, por que eu sou o mais cobrado? Porque Deus quer te usar mais. Jesus, ele via um potencial nele. Não que os outros não têm, mas Jesus via que Pedro queria algo a mais. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem mais. Jesus via que todos os discípulos estavam ali. Mas só Pedro tinha coragem, a ousadia de enfrentar os seus medos e de andar sobre as águas. Por que você é o mais cobrado? Porque você é mais ousado. Se você é mais ousado, você vai dar mais com a cara na parede, mas você vai mais longe. Para
que você vai ficar no barquinho, sendo que tem a água para você andar? Ah, eu reclamo, eu sou muito cobrado, não sei o quê, ó céus, ó vida. Pelo amor de Deus, para de reclamar e glorifica. Deus, obrigada, porque o Senhor está me corrigindo, porque o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, e é isso que a tua palavra diz. Só que a gente esquece de um detalhe. Pedro andou sobre as águas, no meio do caminho ele tremeu, Jesus pegou ele, levantou, e ele pegou ele pelas mãos e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só que depois diz que eles entrando no barco, a tempestade cessou. Como que eles voltaram para o barco? Porque se ele tivesse voado, se ele tivesse flutuado, a Bíblia diz, além de falar que Pedro andou sobre as águas, ia falar que Pedro voou. Você concorda comigo? Nem Jesus veio voando, ele veio andando sobre as águas. Então eles não voltaram voando. Eles tinham que voltar como? Andando sobre as águas. Mesmo que você dê um passo de fé e você comece a andar sobre as águas e no meio do caminho você afunda, Deus, ele é tão misericordioso que ele pega as suas mãos, te coloca novamente no sobrenatural e volta com você para enfrentar o problema. Porque a gente sempre fala isso, Pedro andou sobre as águas. E aí ele afundou, né? Homem de pequena fé. Mas ele teve que ter fé de novo para andar, de voltar para o barco. Concorda comigo? Ele teve que ter fé de novo para voltar para o barco. Ah, Carol, desisti, estou triste, desisti, perdi a fé no meio do caminho. Não tem problema. Estenda suas mãos para que Jesus pega elas e volta com você andando pelas águas. Sabe, não está perdido. Enfrenta esse medo e vai de frente a ele. Fala, peraí, eu vou voltar andando sobre as águas, eu vou entrar nesse barco de novo e eu vou resolver isso. E a Bíblia diz que no momento que eles pisaram dentro do barco, a tempestade cessou. Eu acho que Jesus só queria dar uma lição para os discípulos. Porque no momento que ele pisou no barco, acabou tudo. Como diz alguém aí, né? Pegadinha do malandro. Entrou ali. Por quê? Porque quando Jesus está no problema, tudo tem que estar calmo. Jesus, ele estava lá. Aí você sai do barco, deixa o problema ali. Fala assim, peraí, Jesus, eu vou ter um encontro com o Senhor no sobrenatural. Você pode até, aí lá no sobrenatural, no meio do caminho do sobrenatural, aí você pode falar, oh Deus, não sei o quê, se descabela, pode chorar, gritar, fazer tudo o que você quiser. Aí você volta para o problema, mas cheio de fé. Porque Pedro ele teve dúvida no meio do caminho, mas ele voltou andando sobre as águas. Ou seja, ele teve que voltar para o problema cheio de fé. Ele saiu do problema para ter um encontro com Jesus. Mas ele voltou para o problema para resolver cheio de fé. Então sai do barco só se for para ter um encontro com Jesus. Ah, esse barco está afundando, essa empresa está afundando, eu vou sair daqui logo. Não, você tem Jesus. Sai do barco para você ter um encontro com Jesus. Mas volta para resolver aquele problema. Porque quando você voltar cheio de fé, Jesus vai voltar com você. E aí aquele problema naquela tempestade vai cessar. Mas você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Pastor Lucim diz assim, eu prefiro afogar no mar da vida tentando dar uma volta com o Filho de Deus do que ficar com 11 idiotas com medo no barquinho. Ele até usa os outros termos, mas eu coloquei um mais sérios aqui, né? Ele fala, eu prefiro dar um rolê com o Filho de Deus no mar do que ficar lá com os 11 bocó no barquinho. Mas é verdade. É melhor você enfrentar os seus medos e dar uma volta no sobrenatural com o Filho de Deus do que você ficar lá com os 11 idiotas no barquinho, duvidando. E a Bíblia diz que eles ficaram lá só olhando. O que você quer ser? Espectador? Ou você quer ser o ator principal da sua história? Porque tem gente que escreve a história, não, essa aqui é a minha vida. Mas você só vê a sua vida passar e nada acontece. Por quê? Cheio de medo. Cheio de medo. E Deus, ele quer arrancar dos seus medos, arrancar de você os medos nessa noite. Você não pode sair daqui com nenhum medo. Sabe, medo de nada. Ah, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de pombo. Tem uns medos meio bizarros, né? Tem medo de, sei lá, de quê? Tem medo de ler, tem uns medos, se você for estudar, tem uns medos meio bizarros.
Não interessa qual seja o medo normal, bizarro ou surreal. Tem medo de escuro, de fantasma, de monstro. Você vai sair daqui hoje sem medo. Sem nenhum medo. Porque amanhã, quando você deparar com todos os seus problemas, você vai falar assim, vem. Vem para você ver quem que você vai encontrar. Não é você. É o exército do Deus vivo. Você pode vir quente, que eu estou fervendo. Vem para você ver problema. Vem. Que eu não tenho mais medo, porque o Senhor da fé, o autor e consumador da minha fé, está dentro de mim. Vem medo para você ver. Você tem que enfrentar. Tem medo de altura, tem medo de montanha-russa. Enfrenta. Ai, Carol, mas eu vou morrer. Morre. Mas lá na sua lápide vai colocar assim, morreu, mas ele foi na montanha-russa. Ele enfrentou o medo, morreu, mas morreu corajoso. Aí vai colocar lá, morreu, mas morreu um cagão. Pô. Não, morreu, mas ele enfrentou. Ele foi até o fim. Ah, eu tenho medo de ser assaltado. Sim, a gente tem que ter um medo natural, lógico, a gente vai dar mole no meio da rua. Mas aquele medo não pode te paralisar. Você tem que ter prudência, mas tem gente que nem sai da rua. Não, não posso sair não, porque ó, tem fulano que tá olhando pra mim, meu Deus, eu perdi minha bolsa. A pessoa nem chegou perto, ela não tá nem te vendo, você já até perdeu a bolsa. Na sua cabeça, já até perdeu a bolsa, tá ali, ó. Meu Deus, eu perdi minha bolsa, socorro. A pessoa nem te viu. Você tem que ter uma prudência? Claro. Mas se o medo te paralisar, aonde você vai chegar? Aonde você vai chegar? O medo não pode parar você. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos orar agora. E eu queria que nós saíssemos daqui nessa noite. Eu queria que nós saíssemos daqui nessa noite cheios de fé. Nós ainda vamos ter a Santa Ceia. Mas eu quero que você saia com essa palavra queimando no seu coração. Quando Jesus disse, sai do barco e pisa nas águas, me lembra da história de Moisés. Quando ele chegou na presença de Deus, ele tira as suas sandálias, que o lugar que você está é santo. Sabe o que isso me mostra? Sensibilidade. Sensibilidade à presença. Presta atenção aqui em mim. Sensibilidade à presença. Sabe? Sai do barco e pisa nas águas. Sente a água no seu pé. Seja sensível ao sobrenatural. E ele falou a mesma coisa com Moisés. Tira as sandálias para você sentir a presença de Deus. Não que a presença de Deus estivesse no chão, mas é porque é algo sensível. Ele iria sentir. Dê um passo de fé nessa noite. Sabe? Você tem vários problemas, todos nós temos. Eu não sei qual é o seu problema, mas você sabe. Decida hoje, sair hoje do barco. Sai desse problema, esquece ele um pouquinho. Vai na presença de Deus. Anda no sobrenatural. Dá um rolê com Jesus na água. Anda no sobrenatural com Ele. Para quando você voltar para o seu problema amanhã, você voltar tão cheio de fé que nada, nem ninguém vai poder paralisar os sonhos de Deus para a sua vida. Enquanto eu estava preparando toda essa pregação, que eu tive sonho, é como se eu estivesse vivenciando. Sabe aqueles lugares que você viaja, que parece que você sai aqueles filmes de desenho, que você sai do seu corpo e vai lá 1900 e lá vai a bolinha lá atrás, e você vê a situação acontecendo? Igual o desenho, Fantástico Mundo de Bob. É como se eu estivesse vivenciando essa situação. Eu falei, Deus, eu imagina comigo, viaja comigo. Pedro andando sobre as águas. Imagina que você está no barquinho vendo Pedro andando sobre as águas. Você vendo que ele está dando um passo de fé e tendo algo sobrenatural na vida dele. Você não ia querer isso também? Ah, Carol, mas eu tenho medo. Para com isso. Dá um passo de fé. E se eu afundar? Se é Jesus que está te dizendo, se é Deus que te deu uma direção, se é Deus que te deu essa palavra, vai. Ah, e se eu afundar? Pedro também afundou. Mas Jesus estendeu o braço e pegou ele e colocou ele no rumo de novo. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu queria que nessa noite a gente orasse.
eu queria que a gente orasse para que todos nós saíssemos daqui revestidos por uma ousadia e uma coragem tão grande, sair daqui tão cheio de fé, que independente de qual seja o seu problema, pequeno, médio, grande, gigante, se for gigante, melhor ainda, você pega umas pedrinhas ali e já resolve o problema. Independente de qual seja o seu problema, nós vamos orar nessa noite. Eu creio que nós vamos sair daqui de uma forma diferente. Não porque eu estou orando, porque você está decidindo fazer isso. Porque tudo que eu falei aqui, se você não tomar para você, vai ser só meras palavras ditas. Mas se você pegar essa palavra como Pedro disse, quando Jesus disse para Pedro, e Pedro respondeu, falou: sobre sua palavra lançarei as redes, sobre a sua revelação eu vou lançar as redes. Pega essa palavra como uma revelação para a sua vida. Deus, sobre essa palavra eu vou lançar todos os meus medos fora. Pode ser tristeza, pode ser decepção, pode ser falta de perdão, pode ser o que for. Pode ser o que for que esteja paralisando a sua vida. Não interessa. Isso não é maior do que o seu Deus. E se você acha que é maior, eu estou aqui para te dizer que não é. Faz uma prova com ele para você ver que não é. Enfrenta os seus medos e os seus problemas de frente, com o seu Deus dentro de você, para você ver se vai te paralisar. Carol, eu tentei enfrentar, mas não consegui. Tenta de novo. Ah, mas eu não consegui. Tenta de novo. A gente está muito acostumado a desistir das nossas coisas. Santos Dumont, ele tinha um sonho de criar um avião. Sabe o que ele fez? Tentou. Ele não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu. De novo. A 14ª vez, a décima vez, 11ª, 12ª, 13ª. Nada deu certo. Só na 14ª vez que o avião veio a existir. Por isso é chamado 14 bis. Imagina se ele tivesse desistido na 3ª vez, na 2ª. A gente teria avião? Não. Deus nos dá uma palavra. Deus, Todo-Poderoso, nos dá uma palavra, uma direção, um sonho. E você desiste na 1ª vez? Pior, muitos nem tentam. Que isso? Por quê, Carol? Porque eu tenho medo. Nós vamos acabar com medo hoje. Porque medo não é de Deus. E tudo que não é de Deus nós vamos lançar fora. Porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Ah, eu tenho medo de fazer essa compra, essa venda, tomar uma decisão importante. Eu quero declarar aqui que essa semana decisões importantes vão ser tomadas e vão ser decretadas por Deus. Porque você vai enfrentar o seu medo, vai enfrentar o seu problema de frente. E você vai vir com vitória para contar aqui. Toda vez que você enfrenta um medo e bate de frente com o seu problema, ele vai ter que ceder a você. Porque maior é aquilo que está em você do que aquilo que está no mundo. E ponto final, não tem conversa. Amém? Desculpa, vou ter que tirar o sapato. Porque eu quero... eu fico com muita raiva do diabo, porque tem muitas pessoas sendo paralisadas pelo medo. E poderiam estar vivendo grandes sonhos em Deus. Mas não estão por quê? Quem sou eu? Sabe quem é você? Filho do Deus vivo. Sabe quem é você? Amado e eleito por Deus. Sabe quem é você? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E você acha que você não é nada? Sabe quem é você? Alguém que Jesus deu a vida por completo, a ponto de perder até a sua última gota de sangue, por amor, e você acha que você não é ninguém? Quem é Satanás? Quem é o medo? Quem são os problemas para paralisar eu e você? Não é nada e nem ninguém, porque maior é aquilo que está em nós. Carol, eu sou tão pequenininho, não interessa. O meu Deus, o seu Deus é muito maior do que todas as circunstâncias. E Ele nos chama nessa noite para andar sobre as águas. E antes de nós ceiarmos, nós relembrarmos tudo que Jesus fez por nós. Se você tem alguma situação para enfrentar essa semana, se você tem alguma oração, alguma coisa que você queira, eu quero que você saia do seu lugar correndo e venha aqui na frente. Eu sou a primeira a estar aqui, porque eu quero enfrentar todos os meus medos. Se você tem algum medo, venha. Se você tem alguma situação para enfrentar, venha. Não tenha medo de ficar aí, não. Você está com medo de vir? Aí você é o primeiro que tem que estar aqui. Porque todo medo vai ter que sair hoje. Todos nós temos algum tipo de medo, mas nós vamos orar.
E se você crê, tudo é possível àquele que crê. Gente, eu creio. Você crê comigo que essa semana nós vamos vivenciar grandes coisas em Deus? Eu creio. Eu estou olhando para rostinhos aqui, pessoas que eu tanto amo. E eu quero que você compartilhe comigo. Não porque eu estou pregando aqui, eu de mim mesma não tenho nada para oferecer para você. Mas porque foi Deus que me deu essa palavra. Eu sonhei com isso, porque Deus queria falar isso para você hoje. Eu tinha outra coisa preparada para falar, mas Deus queria falar isso comigo e com você hoje. Porque eu creio que essa semana decisões vão ser tomadas. Ah, Carol, essa semana nada aconteceu. Não é por isso que você vai deixar de crer. Você vai crer até a última gota. Ah, na outra semana nada deu certo. Não interessa, eu vou continuar crendo. Passou um ano, nada deu certo. Não interessa, eu vou crer até o último minuto. Se Deus disse, vai acontecer e ponto final. Pode demorar 25 anos, como demorou com Abraão. Mas ele teve um filho. A promessa se cumpriu. Mas se Deus te deu uma palavra, anda sobre ela. Amém? Feche os seus olhos. Comece a colocar o seu problema diante do Senhor. O seu medo diante do Senhor. Ore mesmo, fale, abre a sua boca. Deus, eu quero ver essa situação sendo resolvida na minha vida. Declara com fé. Porque a fé é irresistível aos olhos de Deus. Quando um filho de Deus se move em fé, é irresistível. Tem um filho meu ali andando em fé, eu vou fazer algo. Começa a declarar: Deus, eu cancelo o meu medo de escuro. Eu cancelo o meu medo de inferioridade. Eu cancelo o meu medo de qualquer coisa. Declara isso. Declara. Começa a declarar sobre o seu medo. Oh, Senhor, com